E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Acabou de acabar no... Eu ia falar no Estádio Olímpico, né? Não é mais no Estádio Olímpico. É na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio 1, Corinthians também 1. Último jogo do Coringão antes da parada que teremos agora pro Mundial de Clubes. Resultado, se você falar antes do jogo, vai empatar, tá ótimo. Tá ótimo. O Corinthians não perde do Grêmio, aliás, faz tempo, né? O cara falou na transmissão, até estranhei, desde 2018, tá certo isso? Confesso que estranhei, mas é um monte de empate também, né? Muitos empates entre Corinthians e Grêmio, mais um empate entre Corinthians e Grêmio hoje, 1-1. Cara, empatar fora com o Grêmio é sempre um bom resultado, não é um resultado ruim. É ruim, na minha humilde opinião, pelas circunstâncias, né? Fazia tempo que eu não vi um time do Grêmio ruim assim. Um time que se assemelha ao Corinthians em muitas coisas. Um time que é incapaz de marcar como deveria, que é incapaz de ocupar os espaços como deveria, que não protege a zaga como deveria. Tô falando do Grêmio e poderia estar falando do Corinthians, né? Qual que é a minha análise do que a gente viu em campo hoje, pro jogo do Corinthians hoje, para jogos anteriores que nós comentamos aqui? Nenhuma. Exatamente a mesma coisa, já vou falar disso, já vou falar da escalação, ao meu ver, mais uma vez equivocada. Vou repetir que acho que o Dorival não está entendendo certas coisas um tanto quanto básicas. E o resultado que a gente viu é um jogo que é meio que uma trocação. Um jogo que deve ser divertido para quem não é nem corintiano nem gremista assistir. Ataque nosso, ataque dos caras, ataque nosso, ataque dos caras. Já falei isso para vocês, eu não gosto disso, isso para mim não é futebol. Isso é várzea. Isso é várzea, é um jogo que o Corinthians podia ter ganhado, podia ter perdido. É assim, né? É exatamente assim. O que eu faria de diferente? Pô, eu fecho o time, eu tenho um meio de campo mais protegidinho, protegendo mais a zaga, não se expondo tanto, né? E sai na boa, sai com qualidade, sai com consciência, não sai de maneira afobada, de maneira estabanada, enfim, não gostei mais uma vez do que vi no jogo do Corinthians hoje, mas vamos falar de tudo isso, começando então pela escalação do Corinthians hoje com Hugo, que mais uma vez fez milagre, Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Anrileri. Assustadora a defesa do Corinthians. Mateuzinho fez umas ali hoje que, pelo amor de Deus, a zaga fez umas ali hoje também que, puta que pariu. O Anrileri continua mal, né? Começou bem, chegou bem ali nas finais do Paulista, foi bem, foi importante, né? Como tá mal o Anrileri, confesso que se é pra ter um Anrileri desse jeito, eu prefiro ter o Bidu. Oh, que loucura, nunca achei que eu fosse falar isso, mas até aí tudo bem. Essa é a zaga que ele escalou, essa é a zaga que eu escalaria, provavelmente. O problema é o meio de campo. Ele vem com Maicon de capitão. É incrível, mano. Ele continua achando que o Maicon não só é um baita jogador, como é o capitão do time. Isso me assusta, não vou falar isso pela enésima vez. Maicon, Bidon, Garro, e quem era o outro? E o Rian. E o Rian, que eu arrisco dizer hoje, é um dos nossos melhores volantes do que diz respeito a marcar. O Rian marca bem, o Rian não vacila na marcação, eu gosto do Rian. Sim, vejo o Rian com bons olhos. Ou seja, o meio de campo que tem o Rian, como um volantão marcando, digamos, protegendo a zaga. Maicon, que não marca ninguém. O Bidon, vou falar do Bidon hoje. Muitos vão falar, pô, bom jogo do Bidon, golaço do Bidon. Vou falar, tá? Bidon e Garro. Cara, é um meio de campo fraco para jogar fora de casa. Nossa sorte, repito, pegamos um time muito fraco do Grêmio. Essa é a escalação do Corinthians hoje, em qualquer circunstância, contra qualquer outro time um pouquinho mais bem treinado, tomava. Para nossa sorte, o Grêmio deu muito espaço, o Corinthians teve muito espaço para jogar o jogo inteiro. Principalmente no primeiro tempo, mas no segundo também. Em boa parte do jogo, hoje, o Corinthians foi melhor do que o Grêmio. Por quê? Porque o Corinthians jogava pra caralho? Não. Você desmerece o Corinthians, você só reclama quando ganha, quando não ganhou, mas você não elogia. Eu elogio sim. Eu só estou tentando mostrar para vocês que são as circunstâncias do jogo. O Corinthians hoje pediu para se fuder em vários momentos do jogo. Repito, podia ter perdido, podia ter ganho. Vira várzea, vira trocação, não gosto disso. Héctor e Thales no ataque, a piada. É uma piada o nosso ataque, mas vamos lá. Vamos aos lances do jogo e vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Primeiro uma anotaçãozinha que eu fiz aqui, que esse uniforme novo, camisa branca número 1 do Coringão com as mangas pretas, deixa o jogar de todo branco, o calção branco mais aceitável, né? Não fica mais bonito, né? Tem mais preto, né? Jogou com meias pretas hoje também, já não fica aquela coisa horrorosa que parece jogando de pijama. Enfim. 2, Maicon, passe errado. Não, mano, não é perseguição minha, tá? 2 minutos.
Maicon dá um passe errado, eles roubam e ganham o escanteio com 2 minutos, tá? Maicon em estado puro hoje, como vocês vão ver. Quase gol dos caras, eu coloquei aqui no escanteio. Logo no começo do jogo, vocês lembram disso? A bola passa raspando, o cara se joga e não chega na bola. Tudo começou num passe errado do Maicon, que saiu o escanteio. 2 minutos de jogo. 2 minutos de jogo. 7, Maicon e Thales pela esquerda, cruzamento, o Hector meio que tenta um voleio, no meio do gol o goleiro defendeu. Boa jogada. 9, Thales recebe dentro da área, corta e bate. Desviou e saiu. Na cobrança, Thales cabeceia no travessão. Além de tudo, dá azar, né? Beleza. 11, cara deles recebe no meio, avança, corta pra dentro, avança, mas com todo o espaço do mundo. Com todo o espaço do mundo, chutou e o Hugo defendeu. Outra jogada nossa pela esquerda, ou seja, a esquerda do Grêmio ali hoje era uma mãe. O Corinthians caindo pela esquerda ali com o Thales Magno, ali com o Maicon e com o outro o tempo inteiro. 16, Anrileri se atrapalha, arma contra-ataque dos caras, Ramalho afasta. Jogo super aberto, uma várzea, tá? Repito, uma várzea, pra mim isso não é futebol. 23, Anrileri faz falta idiota na entrada da área. Pra quê, mano? E dá a bola parada pros caras. Os caras cruzaram, mas não deu nada. 25, o cara deles ganha do Anrileri dentro da área, vai pro fundo e cruza. Ninguém chegou. 28, o goleiro deles lança com a mão. Com a mão. Ou seja, o Corinthians jogando fora de casa, a bola tá na mão do goleiro dos caras. O goleiro dos caras pega a bola com a mão e lança pro cara lá no campo de ataque. A bola tá mais pro Kaká do que pro cara, o Kaká se atrapalha, Cacazou, né, é o nível dele. O cara ganha, entra na área, cruza, o cara recebe, ameaça chutar curto, corta o Mateuzinho como se fosse um cone e faz um golaço. Gol dos caras. Com a mão, mano. O goleiro deu o passe com a mão. Ou seja, cadê a defesa, pô? Cadê o meio de campo? Cadê a proteção pra zaga? Não tem. Enfim. Me tira do sério essas coisas, mano. Isso não é futebol, mano. Isso é várzea, mano. 31, Bidon perde a bola. Faz a falta. Bola na área. Ramalho afasta mal e eles quase fazem de cabeça. Tudo começou numa bola boba que o Bidon perdeu, tá? Posse de bola, 66-33 para nós. 66% posse de bola do Corinthians, tá? Mas que adianta, Dorival? Que adianta, tá? 36, Bidon recebe fora da área com todo o tempo do mundo, ajeita, levanta a cabeça e bate, faz um golaço. 1-1 é nóis. Bom, Bidon. Muito bom. E o que você vai falar agora? Parabéns, faça isso mais vezes. Você joga no Corinthians. Não é favor. Não é favor. Primeiro gol do Bidon no campeonato. Deve ser o segundo chute a gol dele no campeonato. Não é perseguição minha. É muito pouco para um cara que joga no Corinthians. Só que hoje, diferente de outros jogos, deram muito espaço para ele. Um jogo mais pegado, um jogo mais físico, jogando com um adversário que tem a tal da intensidade, que a gente fala, intensidade. Bidon não pega na bola. Hoje ele fez um bom jogo. Se apresentou, pegou bola, tentou, fez gol, tá? Faça mais isso, Bidon. E eu vou aplaudir. Eu torço para isso, tá? 42. Thales Magno sozinho fora da área. Perdeu a bola. Bidon continuava com muito espaço para jogar. Corinthians mais perigoso que o Grêmio. Corinthians terminou o primeiro tempo melhor que o Grêmio. Mais 5. Escanteios, 1 para eles, 4 para nós. Finalizações, 6 para o Corinthians contra 4 dos caras. No alvo, 3-3, tá? Ou seja, o Corinthians foi melhor sim do que o Grêmio no primeiro tempo. Pouca coisa, mas foi. E não é questão de não reconhecer, o que mostra muito do que está o Grêmio hoje. O Grêmio é um rascunho de time. Mano Menezes sempre foi um cara que sempre teve times muito marcadores, que não dava espaço. Uma piada. Perguntei para um amigo gremista dia desse, como é que tá o Grêmio? Ele falou, uma bosta. Falei, mas o Mano chegou agora, né? Ele falou, não, tá lá faz um tempinho já e não melhorou porra nenhuma. E eu ouvi o cara da transmissão falando que fazia tempo que o Grêmio não tomava gol. O que me surpreendeu, tá? Repito, fiquei impressionado com a fragilidade do time do Grêmio hoje. Achei o Grêmio muito fraco, tá? Minha humilde opinião. Segundo tempo, 3, Hector Hernandes arranca sozinho. Caiu. Arrancou sozinho, ficou cara a cara com o cara ali, aquele lance que você corta para um lado, corta para o outro para chutar. Caiu. Padrão Thales. Nesse mesmo lance, contra-ataque dos caras, o cara arranca pela direita, o Kaká derruba o cara e toma amarelo. Na cobrança, a zaga fica assistindo, a bola sobra pro cara sozinho, mano. Sozinho, cara a cara com o Hugo, faz um milagre. Tudo começou com o Hector caindo sozinho. E a rapidez com que toma um contra-ataque é assustadora. O cara cai e perde a bola. O cara deu 2 passos, o cara tava lá sozinho, já quase na linha de fundo, com o Kaká em cima dele. O Kaká derruba o cara, sai o lance da falta, tudo. Porra! 15, Thales recebe, corta pro fundo e chuta, goleiro defende. No rebote, Mateuzinho chuta, a bola desvia, escanteio.
Sai Hector, péssimo Hector, entra o Romero, que também não fez lá grandes coisas. Na cobrança desse escanteio, o Garro dá um passe ruim e arma o contra-ataque dos caras. Percebe? É escanteio nosso. Quer fazer aquela jogadinha rápida, o Garro dá um passe horroroso, curto. Os caras roubam a bola e contra-ataque dos caras. Percebem em tudo isso que eu falei até agora, o gesto técnico do Ricardinho? É um gesto técnico. Corinthians erra passe de 3 metros. Não faz o básico. O Corinthians parece que não consegue fazer o básico. Sim, eu tô incomodado sim e tô assustado sim com o que eu tô vendo em campo. O resultado foi bom? Foi ótimo. Pelas circunstâncias não. Um time do Corinthians mais arrumadinho teria vencido o Grêmio hoje. Qualquer time mais arrumadinho hoje teria vencido o Grêmio lá na arena do Grêmio hoje. O Corinthians não consegue. O Corinthians não merece. A verdade é essa. 20, Corinthians melhor que os caras. Mas não chuta muito no gol, não tem chances claras, não tem o goleiro dos caras fazendo milagre, não tem. Fica com a bola, chega, escanteio, fica com a bola, chega, chuta errado, fica... enfim. Outro escanteio pra nós, eu escrevi aqui, que coisa feia o Grêmio. 23, Anrileri chuta de muito longe, por cima. Eu escrevi aqui, Corinthians pode vencer o jogo, mas não seria surpresa também fazer merda e tomar o gol. Tá? É isso, os caras fazem muita merda, deixa o Corinthians chegar, e o Corinthians faz muita merda e deixa os caras chegar. O jogo totalmente aberto, tá? 28, eu escrevi aqui, olha a bola que o Mateuzinho cruzou, mano. Acho que era uma cobrança de falta, lá na direita com ele. Ele foi cruzar a bola pro outro lado, inverter, pô, deu a bola no pé do cara no meio de campo e arma o contra-ataque. De novo, olha o gesto técnico. E aí vocês vão falar assim pra mim, ô Kaká, será que isso não significa que o time é ruim, mano? Cara, talvez seja. Talvez seja, o Mateuzinho talvez seja ruim mesmo. O Anrileri talvez seja ruim. Kaká e Ramalho a gente meio que já tem certeza disso. Outros ali, o Hector é ruim. O Thales Magno talvez seja ruim. O Maicon talvez seja... O Maicon a gente sabe, o Maicon é ruim. Pô, não tem o que fazer então? Tem, mano. E eu insisto nisso. Técnico bom tira leite de pedra. Técnico bom faz times limitados serem extremamente competitivos. Não vai brigar pelo título, mas vai ser competitivo. O Corinthians do Dorival tá longe de ser competitivo. Em grande parte por deficiência dos jogadores, vocês têm razão. Mas em grande parte por escolhas equivocadas dele. Falta de enxergar o jogo dele. Ele insiste com o Maicon, mano. Ele insiste com o meio de campo que é fraco, que não marca, que não tem pegada. Ele joga com 3, 4 a menos. Enfim. Mas já volto nisso. 28, olha a bola que o Mateuzinho cruzou. 30, quase gol dos caras. Lembro como aqui, esqueci de escrever. Tudo pode acontecer nessa porra. 31, Corinthians chega. Maicon domina mal e mata a jogada. Sai Bidon e Thales. Entra Kaique e Dieguinho. 35, Maicon, você vê que perseguição. Você acha que é perseguição minha? Não é perseguição. Tá? Não é Infelizmente não é perseguição. Não dá o combate, o cara avança e chuta. Hugo defende. Ele ficou olhando. 37, Kaique chuta de fora da área por cima. 41, sai Maicon, entra Charles aos 41. Aos 41 ele tirou um inútil. Um cara que não marca ninguém. Que não dá combate, que não participa das jogadas, que se esconde entre os jogadores dos caras. Teve um lance emblemático já no primeiro... Já no segundo tempo. Acho que a bola tá com o Bidon, com algum zagueiro que avança para dar o passe para alguém. Você vê o Maicon recuando e se escondendo atrás de 2 caras do Grêmio. Ele foge da bola, mano. Dorival, se você não enxergou isso até agora, você vai enxergar quando, mano? Você tá jogando com pelo menos 1 a menos todo jogo. E você deu a faixa de capitão pra esse cara, irmão. Puta que pariu, mano. 42, Kaique faz graça, perde a bola, escanteio pros caras. Rebote, lance perigoso, outro escanteio pros caras. De novo, de um passe errado, de uma graça, de um passe que não sai direito. Não dá, mano. Como o Corinthians erra. Como os jogadores do Corinthians erram. Mais 5. 47, boa jogada do Kaique, a zaga afasta. 49, chutão pra frente, Corinthians fica assistindo, a bola sobra pro cara a entrada da área, o cara consegue chutar a bola com perigo, não deu nada. E acabou o jogo, tá? Enfim, muita gente vai falar, olha, cara, até que foi um bom jogo do Corinthians. Não, não foi, mano. Não foi. É só você ver os lances todos que os caras chegaram com perigo. Os lances que o Hugo defendeu. O milagre que o Hugo fez no lance ali já no segundo tempo. O Corinthians dá espaço. O Corinthians dá espaço para qualquer time contra quem a gente joga. Isso é preocupante. O que você teria feito diferente hoje? Cara, para começar, tira o Maicon e coloca o Charles. Não tem o Martinez hoje, não tem o Ranieri. Cara, coloca o Charles junto com o Rian. Põe o Charles junto com o Rian. Não é difícil, mano. Entra com o time um pouco mais fechadinho.
Enfim, outra ideia é coloca um outro zagueiro. Coloca o Ramalho de volante. Joga com o Rian, Ramalho e o Charles de volantes. Povoa o meio de campo. Só o Garro. Ou quer jogar com o Garro e Bidon? Joga só com o Thales no ataque. O que adianta ter o Hector ali, o Hector e Thales? Que ataque é esse, mano? Enfim, ok, eu admito meus pendores retranqueiros, vocês sabem disso, tá? Eu gosto do time do Corinthians que chega junto, que marca, que corre, que morde. Eu gosto. Repito, o melhor jogo do Corinthians que eu vi com o Dorival foi contra o Atlético Mineiro lá. Que muita gente fala que foi horroroso. Não foi horroroso. Aquilo é intensidade. O time corre, marca, rouba a bola, corre, marca, rouba a bola. Isso é futebol. Claro, tem que ter qualidade. A gente não tinha certos jogadores jogando ali. Acho que o Memphis não tava, acho que o Garro não tava, o Yuri não tava. Faz falta. O Yuri tava, perdeu o gol se não me engano. Mas enfim, futebol é isso. O que a gente viu em campo hoje não é futebol, mano. E eu fico preocupado em ver o nosso treinador não enxergar certas coisas que a mim parecem óbvias. Tá? O Corinthians não tem a pegada. Dá espaço pra caralho, enfim. É isso, tá? Mas, enfim, vou encerrar falando exatamente a mesma coisa que eu falei em jogos anteriores. O que a gente espera? Que nessa parada as coisas melhorem um pouco. Que na parada que vamos ter pro Mundial, agora a gente vai parar pra se divertir um pouquinho, vai ser uma delícia assistir. Assistir esse Mundial vai ser sensacional, mano. Vai ser muito bom ver os times brasileiros que nós vamos secar jogando contra os grandes europeus. Muito bom, né? É igual ver aquele cara que você detesta lutando contra o Tyson no auge, né? Demais, né? É só sentar, fazer pipoca e se divertir. Você sabe que o cara vai apanhar que nem um cachorro. Enfim, a gente sabe que eles não vão chegar em lugar nenhum. Vai ser muito bom assistir os caras se fudendo e perceber que o Coringão vai continuar sendo o último campeão mundial da América do Sul, né? E acho que isso vai demorar pra mudar, vai demorar bastante pra mudar. Mas é isso, espero que nessa parada agora o Corinthians volte melhor. Espero que nessa parada agora o Dorival enxergue certas coisas. Mas quando eu vejo ele de novo indo pro último jogo antes da parada com o Maicon de capitão, eu vejo que ele não entendeu. Ele continua não entendendo. Se ele continua enxergando dinamismo no Maicon, infelizmente o Dorival não terá muito futuro, entendeu? Ou seja, corremos sérios riscos. Vamos torcer, todos torcemos, tá? Eu torço para que o Corinthians volte da parada jogando bola. Com um time com cara de time, um time mais cascudo, um time mais vibrante, um time mais bem colocado em campo, um time que corre mais, que marca mais. Eu espero isso, todos nós esperamos isso. Eu apenas já não estou conseguindo acreditar. É bem provável, cá entre nós, tá? Não estou secando, mas é entre nós. Podemos comentar isso entre nós. A impressão que eu tenho é que depois da volta do campeonato, o Dorival não vai longe, tá? Se ele for nessa pegada aí, se ele for escalando esse tipo de meio de campo para jogar, eu acho que não vai longe, tá? Minha humilde opinião, espero muito estar errado. Torço por ele, é um cara do bem, é um cara bacana, não questiono isso, tá? Eu só acho que tá faltando ele ser um pouquinho mais esperto e enxergar melhor as coisas ali, beleza? É isso. Tem mais coisas pra falar pra vocês? Tem mais um monte, mas eu não vou falar tudo, tá? Até pro vídeo não ir muito longe. E a gente faz um pós depois. Mas tem alguns assuntos que eu queria adiantar com vocês. Um desrespeito à reforma do estatuto, que é uma coisa que está na boca de todo corintiano e todo mundo falando muito disso, e é bom que seja assim, é bom que todo mundo esteja falando disso. Tem um movimento aí chamado Coletivo Voz Corintiana. Esses moleques se reunirem, qual que é a ideia deles? É debater a reforma do estatuto, é levantar os pontos, levantar as principais carências, é identificar quais são os problemas, quais são as soluções, propor soluções. Conversei com eles, tenho conversado com eles. A principal seriam duas, assim, né, de maneira genérica falando: reforma eleitoral e reforma administrativa. Dentro da reforma administrativa, redesenho dos vitalícios, redesenho das diretorias e critério de seleção para cargo, redefinição do Conselho Deliberativo, como redesenhar o Conselho Deliberativo, o Conselho de Ética, isso no âmbito administrativo. No eleitoral, óbvio, a pensar numa reforma eleitoral, no fiel torcedor votar e etc e tal, né? Eles falaram isso tudo pra mim, me procuraram, eu ouvi, falei, olha, do caralho, tá? Acho muito legal, temos que ter esse debate, temos que ter as pautas bem definidas. E falei pra eles, e seria legal vocês terem mais visibilidade. E procurei o Cascão. Falei, Cascão, você daria uma atençãozinha pros moleques aqui? Ele falou, claro, fizemos uma videochamada, conversamos com o Cascão, e eles ficaram de trocar figurinhas, de conversar, e numa dessa ir lá no Alambrado para explicar o lance da
da reforma estatutária. Aliás, vocês viram a faixa que o... Eu acho que foi o Serginho Fantasma que abriram durante o jogo do Brasil, né? Tava lá atrás do gol. Reforma estatutária, já tiraram a faixa. Enfim, mas com relação a isso, então vamos lá. É um assunto muito importante, mas tem algumas ressalvas que eu queria fazer com vocês. Tem que ter definição das propostas, tá? Porque hoje virou clichê. Né? Hoje todo mundo, a reforma do estatuto, a reforma do estatuto. Você vira pra qualquer cara que não sabe o básico, como é que tá o Corinthians? Só vai melhorar quando tiver reforma do estatuto. Cara, aí não é bem assim, tá? Não, por favor, não me entendam errado. Vai ter babaca aí fazendo corte falando que eu falei besteira. Não falei. Tem que ter. Tem que ter. Só não é bala de prata. Mais uma vez, não é bala de prata. É importante demais e temos que fazer. Mas não é a única coisa. Mais importante de tudo é parar de eleger gente ruim. Gente desqualificada. Já chego nisso, tá? O importante dessa discussão toda, definição das propostas. Temos que ter definidos quais são os principais pontos. Não adianta só gritar reforma do estatuto, reforma do estatuto. Tá bom, em que exatamente? Então tem que falar, olha, tem que acabar o vitalício. Tem que ter voto no fiel torcedor. Tem que ter não sei o quê. Tem os 3, 4 principais que a gente tem que estar na ponta da língua. Isso tem que estar definido. Por isso que o debate é importante, tá? Mais do que isso, mais do que as propostas, temos que ter datas. Temos que forçar o Tuma a apresentar datas. Não adianta só falar. Só falar ele vai enrolar. Não adianta ir lá ocupar, o Tuma falar, não, vamos lá, ninguém mais do que esse presidente do conselho aqui lutou pela reforma do estatuto. Cadê a reforma? Qual que é a data? Quando que vocês vão sentar para debater? Quando que seremos ouvidos? Quando, Tuma, que você vai apresentar a sua proposta para a reforma do estatuto? E os gaviões e a torcida do Corinthians têm que pressionar nesse sentido. Tem que pressionar o Tuma para que ele ofereça uma data, para que ele apresente uma data. Senão fica papinho. Senão não vamos chegar em lugar nenhum, tá? Repito, é importante, mas não resolve sozinho. A solução continua sendo eleger gente boa, tá? Por exemplo, uma coisa que o pessoal fala. Não adianta discutir candidatos antes da reforma do estatuto. Adianta sim. Adianta sim, eu coloquei aqui um pensamentozinho para reflexão. Se o Augusto tivesse se cercado de gente boa, em todos os setores, em todas as áreas do clube, alguém estaria falando em reforma estatutária? Eu pergunto e eu respondo, não estaria. Se o Fred Luz estivesse trabalhando, se o Rosella estivesse lá até hoje cuidando do financeiro, se tivéssemos pessoas qualificadas em todos os setores, se não tivesse essa vergonha que foi a administração do Augusto, se o Corinthians tivesse encaminhado, se tivesse tudo no rumo, ninguém ia estar gritando. Ou seja, percebe onde eu estou querendo chegar? Repito, a reforma estatutária é importante pra caralho. E temos que fazer. Tem que fazer até porque o Corinthians precisa se modernizar. O Corinthians precisa acordar. Não dá pra ficar com uma reforma, com um estatuto que é ultrapassado, apesar de não ser tão velho, que é ultrapassado em vários pontos. Mas o principal de tudo, eu repito e continuo batendo nessa tecla, é eleger gente decente. O Corinthians tem que eleger gente decente. Não adianta reformar o estatuto e eleger o André Negão no final do ano que vem. Não tem estatuto que dê jeito. Eu só queria trazer essa ressalva, tá? Não tô gorando, não tô torcendo. Pelo amor de Deus, tem que ter. E vamos pressionar para que tenha, tá? Eu só acho que a gente não pode se iludir e achar que o nosso problema tá só aí. Não tá só aí. Nós temos que eleger gente qualificada. O Augusto tinha a caneta na mão. O Augusto podia muito bem ter feito uma revolução no Corinthians. Não fez porque ele é ruim. Para não falar outra coisa. De acordo com a polícia é desonesto. De acordo com a polícia é ladrão. Não sou eu que estou falando. Ou seja, o problema não foi o estatuto na mão do Augusto. O problema foi o que o Augusto fez. Foram todas as coisas erradas que o Augusto fez. Enfim, não precisamos repetir tudo isso, tá? É isso, beleza? Fui claro, mano. Eu ando com medo de não estar sendo claro, mano. Às vezes eu acho, puta, será que eu tô ramelando? Será que eu tô ficando velho? Será que eu penso que eu falei uma coisa e não falei? Eu vou ver depois. Será que eu me expressei mal? Beleza? Ou seja, reforma do estatuto, é nóis, mano. Vamos fazer, tá? Coletivo Voz Corintiana, tamo junto. Vou ajudar vocês no que eu puder, vou dar voz aqui pra vocês no que puder. Já coloquei vocês com o Cascão que é pra divulgar. Vamos debater. Vamos levantar os pontos, vamos fazer o que tiver que fazer, tá? Temos que fazer. Mas mais importante do que isso, o que é o Corinthians eleger gente qualificada no final do ano que vem. Se pudesse ser agora, nessa provável, possível, aliás, não é nem provável, possível eleição indireta, seria perfeito. Se não, no final do ano que vem, tá? Pro Corinthians finalmente ter gente decente tocando um clube do tamanho do Corinthians, tá? É isso. Isso é o ponto 1.
2. Um grupo de associados pediu a expulsão da Maria Louca lá do... Demorou, que bom, né? Parece que alguns sócios entraram com um pedido lá no conselho pedindo a expulsão da dona Maria Ângela, que eu chamo aqui Maria Louca, né? A Maria Louca, aquela que deu o golpe do papel de pão, né? Eu só pergunto, e o resto? E os outros que estavam juntos? E o Augusto, que estava lá, estava junto da bagunça, né? O Augusto também não vai ser julgado por isso. Eu aguardo isso ansiosamente, tá? Gostaria de ver todos os envolvidos naquela pataquada, naquele golpe tosco, naquela tentativa de golpe tosco, responsabilizados pelos seus atos. Aquilo foi vergonhoso. E não pode passar em branco. Não pode ficar em branco, tá? Como vocês viram, os amiguinhos da turminha do Augusto lá, os caras processaram o Stabile, o Tuma e o Corinthians. Sim, tá aqui o nome dos grandes corintianos que estão processando o Corinthians. Mário Melo Júnior, acho importante que saibamos quem são. Seu Mário Melo Júnior, o seu Ronaldo Fernandes Tomé, a dona Maria Ângela de Souza Campos, a Maria Louca, e Peterson do Couto Ramos. Esses caras estão processando o Corinthians. Parabéns, vocês são grandes corintianos. Tentaram dar um golpe, não conseguiram e agora estão processando o Corinthians. Não vou falar o que eu acho que vocês merecem para que não derrubem o canal. Beleza? Beleza. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Já falei pra vocês virarem sócios do clube? Vamos lá, ó. Eu só queria dividir uma continha com vocês, tá? Isso aqui não saiu da minha cabeça. Imaginem o seguinte. Imagina que o Corinthians tenha 100 mil sócios do clube. Já tivemos, tá? Em outras épocas o Corinthians já teve isso. A cidade de São Paulo, hein? Estamos falando da cidade de São Paulo, cidade com mais de 20 milhões de habitantes, mais da metade é corintiana, tá? 100 mil sócios. Vamos falar o quê? Tem 10 milhões de corintianos em São Paulo? Talvez mais, tá? Estamos falando em 1% disso, certo? 10 milhões, 1 milhão, 100 mil. É isso, 1%. Se 1% dos corintianos em São Paulo ficasse sócio, se a gente tivesse 100 mil sócios, pagando R$200 por mês, isso dá 20 milhões de reais por mês. Ou, vezes 12, 240 milhões de reais por ano. Só para vocês entenderem o que isso significa, a Esportes da Sorte paga menos de 100. Percebem? Olha quanto dinheiro dá para fazer só com o sócio, só com o associado. É por isso que eu gostaria de mais uma vez de ser chato aqui com vocês. Você é corintiano, irmão? Vire sócio do Corinthians. Você tem condições de pagar R$200 por mês? Ajuda o Corinthians, porra. Ajuda o Corinthians. Ou apenas seja esse pau no cu que fica aí só chorando e gritando e dando chilique. Entendeu? Eu tô dando uma sugestão de como você pode ajudar demais. Imagine de 240 milhões de reais a mais pro Corinthians todo ano. A diferença que isso não faria. E basta você pagar R$200 por mês. E ainda vai poder votar. Vire sócio do clube. Você, corintiano, vire sócio do clube. Eu vou encher o saco de todo corintiano que não for sócio do clube. Vou virar, sempre vou falar, você é sócio do clube, então vai tomar no seu cu. Você não é um democrata, não sou mesmo. Vire sócio, porra. Ajude o Corinthians. Tô tentando sensibilizar vocês. Vire sócio do clube, porra. Beleza? Muito obrigado. Vamos descontrair um pouquinho. Vocês viram a entrevista do Augusto lá pro tal do Cartoloco? É rir pra não chorar, né, mano? É rir pra não chorar. O cara foi lá, pegou o Augusto num dia de gente como a gente, né? Augusto o simplão, indo lá nas quadrinhas dele lá, no estacionamento dele, comendo um PF junto lá com os funcionários, né? Que bonitinho, né? Enfim, que coisa tosca, né? O Cartoloco, que coisa tosca, mano. Que coisa tosca. Vai tomar no seu cu se prestar um papel desse. Que papelão. Que bosta. Que bosta. Mas pelo menos nos divertiu. Se a sua intenção é ser divertido, foi muito bom. E teve um corte especial que eu vi, que eu morri de rir, eu ria alto. O Drill, no Salve Drill. O Drill colocou uma parte lá, porque tem uma parte lá que o Augusto tá lá mostrando, até as quadras ali, não sei o quê. Sempre cheia, sempre lotada, aí mostra as quadras, tá vazia, mas enfim. E teve uma parte que assim, você vê a quadra e tem um telão na quadra, né? Aí o cara fala, ele fala assim, aí tem um telão ali, o pessoal vê jogo.
Aí o o Augusto fala assim, é um telão sensacional, telão de uma qualidade excelente, telão. E o Drill começou a rir e falou, mas por que ele tá enchendo a bola do telão? Parece que ele tá querendo vender o telão. E é bem Augusto, né? Ele falou, acho que esse corte nada mostra mais o que é o Augusto do que esse corte. Por algum motivo ele começou a falar do telão, como é bom esse telão, sensacional esse telão, tem uma qualidade maravilhosa, entendeu? Em outros tempos teriam vendido esse telão, mas comigo aqui não vamos vender o telão, os novos telões não serão vendidos a preço de banana. Ele consegue fazer, ele não desce do palanque, né? É uma coisa assim, e teve uma hora lá que ele falou assim, tenho que trabalhar, tenho o meu ganha-pão, isso aqui é o meu ganha-pão. Sim, já era, né, Augusto? Ou não? Por acaso você perdeu o seu ganha-pão, Augusto? Mudou alguma coisa? Teu trabalho no Corinthians não era remunerado, né? Pelo menos a teoria, né? Quem vê você falando fica com peninha, dá a impressão de que você perdeu um emprego e que agora você tá ralando ali. Ficou esquisito, né? Mas enfim, constrangedora, mais uma das constrangedoras entrevistas do seu Augusto Melo. Lamentável ver tanta gente que ainda dá espaço para ele. É incrível, a impressão que dá é que todo santo dia ele tem algum programa contando as mentiras dele, falando que trouxe 16 bilhões de faturamento, aquelas coisas que ele fala o tempo inteiro, né? Não fiz nada errado. Não fiz nada errado, o que eu fiz de errado? Pois é, ele deve acreditar nas suas mentiras, tá? Vaquinha, hoje o grupo dos membros do canal do Povo Escolhido mandou mais 14 mil reais pra Vaquinha. Eu acho, preciso olhar, eu acho que com isso, estava em 240 mil, com isso nós já mandamos 254 mil reais para ajudar a Vaquinha, ou seja, 250 mil doado por esses bravos membros do canal do... Como é que eu chamo? Canal do Povo Escolhido. Grupo, grupo é muita coisa, né? Os membros, não. O grupo dos membros do canal do Povo Escolhido. Isso para falar para vocês, não desistam. Não desistam. Por favor, não desistam. O mais difícil foi colocar a Vaquinha de pé. Eu sei que dá desanimada, todo mundo desanimou. E inclusive falei mais uma vez com o seu Caselli, Mário Caselli, gosto dele, ele é um amor, é gente boa pra caralho. Eu mandei mensagem para ele, eu escrevi assim, Caselli, no meu próximo vídeo, eu vou falar que a porra da Vaquinha deu uma morrida, porque essa porra dessa campanha de merda não avança, não faz porra nenhuma e nada acontece, e que a sua resposta foi 3 pontinhos, ele me respondeu dando risada, falou, Catalão, eu te amo, você é foda, me elogiou, eu te adoro, papapá, fala o que você quiser falar, vivemos uma democracia, mas... E aí no momento Augusto Melo, ele falou... Tem coisa boa vindo aí, nós vamos destravar várias ações, empresas agora vão começar a doar, coisa que ele fala pra mim há meses, entendeu? Tá na hora de começar de fato a acontecer alguma coisa. E eu me recuso a aceitar a derrota, é assim que eu sou, vocês me desculpem. Repito, o mais difícil a gente fez, mano, deu um trabalho do caralho pro Ale, pros caras irem lá, conseguir colocar de pé. E porra, ninguém fala nada, mano, deixaram morrer, falta marketing. Vini, vai tomar no cu. Vamos fazer alguma coisa, porra, não é possível que o maior barulho que vocês consigam fazer é isso aí. Pô, é estimular o torcedor do Corinthians a ajudar. Ofereça contrapartida se for o caso, ofereça visita pra arena, ofereça camisa, sei lá, se vira, mas puta que pariu, mano, não é possível que o marketing do Corinthians não consiga fazer alguma coisa. Além da agência, que não é o Corinthians, a agência do Caselli, a agência que os Gaviões contrataram, mesma coisa, não é possível que vocês não consigam fazer melhor. Estamos estancados em 40 lá faz tempo, mano. Faz tempo, ou seja, com jeitinho, tô falando isso assim, numa boa, de coração mesmo. Vão tomar no cu. Vocês deviam ter vergonha, porra. Estimulem isso. Pô, parou em 40. Cara, se chegar em 100 milhões já é bom pra caralho. De 700, se a torcida do Corinthians conseguir levantar 100 milhões de reais, já tá bom pra caralho. Vocês não vão conseguir nem isso, mano. Enfim. Lamentável. Que mais? Agradecer e comentário, né? Antes, só um comentáriozinho. Eu fui no Parque São Jorge na sexta-feira passada. Fui lá acertar pagar mensalidade, que os caras estavam mandando pro e-mail errado. Fui lá, arrumei o e-mail, aquelas coisas, paguei e tal. Até porque vai ter a Assembleia dos Sócios aí que eu não perco por nada. E eu só queria fazer um comentário que eu tava... Assim que eu entrei, fui lá, paguei, entrei ali de frente, ali onde estão os bustos todos ali, sentei ali, tô sentado ali fumando o meu palheirozinho. Vejo um senhor, já perto dos seus 80 anos, que não parecia ter no máximo 70, e olhe lá,
me olhou, falou, Kaká, Catalão, você, falei, porra, né, o senhor me reconheceu, eu levantei na hora, amor, como vai, tudo bom? Pô, prazer te conhecer, pô, te acompanho, vejo seus vídeos, pô, muito obrigado, fico muito honrado. Qual o seu nome? Ele falou, meu nome é Souza. Falei, seu Souza, ele falou, eu joguei no Corinthians. Falei, porra, é mesmo? Ele falou, não cheguei a jogar no profissional, mas joguei no aspirante. Joguei com o Luizinho, joguei com o Rivelino, joguei com... E me mostrou fotos, eu fiquei um tempão com ele. Ele me mostrou fotos dele com o time, ó, esse aqui é o Luizinho, esse aqui não sei o que, depois mais pra frente com o Rivelino e tal. Falei, pô, que sensacional. Falei, joguei muito nos aspirantes, não cheguei pro profissional, machuquei, tive uma lesão séria. Fui treinado pelo Rato, grande José Castelli, vocês conhecem a história do Rato, grande Rato, enorme Rato na nossa história, nos vídeos de história do Corinthians vocês viram. E pô, foi sensacional ficar trocando ideia com o seu Souza. Eu só queria registrar isso aqui. Seu Souza, se de fato o senhor me assiste, muito obrigado pela conversa, foi uma honra. É sempre sensacional poder conversar com o pessoal da velha guarda. É uma honra para mim que o senhor assista o meu canal, tá? Obrigado, tamo junto. E o seu Souza disse algumas outras coisas desanimadoras ali para mim. Uma hora ele virou assim para mim e falou assim, vem aqui amanhã, seria sábado, né? E passa ali na frente do bar, ali dá uma olhada ali. Ele falou, é um nojo. Falei, eu sei. Ele falou, é um nojo. São os mesmos caras de sempre, são os mesmos velhos de sempre, fazendo as mesmas conversinhas de sempre. Elogia quem dá cargo, critica quem não dá. Ele falou, olha, tamo fudido, né, seu Souza? Ele falou, tamo fudido, mano. Se as coisas não mudarem drasticamente, se não profissionalizar... Pois é, tá? Como vocês podem ver, a velha guarda enxerga a mesma coisa que a gente enxerga, tá? É isso, agradecer rapidinho e vamos ler alguns comentários que eu quero ler com vocês. 36 minutos, estou atrasado, vamos lá. Rapidinho, pessoal que entra aqui no canal, clica no botãozinho, valeu. Millennials Geriátricos, Rodrigo Brito, Luiz Carlos Zuco, Pedro Alquati, Guilherme Borges, João Pedro do Japão, obrigado João. José MRX, Joe Vieira, Pedro Guto, Gustavo Caires, Fábio Caçapava, Paulo Amaral, seu animal... César Ap Silva, Edu Chevô, Paulo Andreotti, Henrique Fernandes, sempre ele, Thiago Nania Rodrigues, Matheus Toledo, sempre os mesmos, Kelvin Fernando, Wellington Dantas, Lino França Júnior, Zeca... Pô, brincadeira, né, meu? Zeca Setão. Mano, eu só li porque você mandou 5 libras esterlinas, faz vezes 7, né? Ainda assim eu não deveria ter lido. Você é um fanfarrão. E depois alguém também que mandou 2 libras esterlinas escreveu assim, Augusto Melo que homem. Aposto que é o mesmo cara, né? Você escreveu Augusto Melo que homem pra me pegar. Beleza. Não caio mais na sua, tá, ô Zé Cacetão. 100 anos de Coringão. Iago Moraes. Moraes. Puta, isso aqui não tá com cara de Moraes, viu, mano? Parece um E. Moraes. Pode ser Iago Moraes? Será que é isso? Iago, desculpa, mano. Vou prestar atenção na próxima, tá? E no outro vídeo, último vídeo, né? O vídeo do Mil Grau, que eu fui no Mil Grau. E vocês falando que eu dei golpe em vocês. Pô, Cacá, você deu golpe, colocou o mesmo vídeo. Porra, eu gravei lá. Falei pro Mil Grau, depois me manda, que eu vou botar no meu canal também. Ele me mandou, eu coloquei. Ele já tinha colocado lá, vocês tinham assistido lá e, pô, assista de novo, né? Porra, é o mínimo que eu espero de vocês. Então tem mais agradecimento. Milênio Geriátricos, André Fernando Silva, Luiz Carlos Zuco, Edu Chevô, Paulo Henrique Andreotti, Matheus Toledo. Cadê o Henrique Fernandes aqui? Ah, seu Henrique Fernandes. Você não tá nesse aqui não, mano. E mais o pessoal do Pix, Lunardi Ferreira, Guilherme Henrique, o Tarik Guilherme. Agradecendo todos vocês que viraram membros do canal. Obrigado, pessoal que foi parar no grupo de WhatsApp para ficar trocando ideia com a gente. Já coloquei todos no grupo. Se eu não te coloquei no grupo, não, tinha mais um hoje lá que eu esqueci, que eu vi mais tarde. Mas se você virou membro, eu não te coloquei lá ainda porque eu não recebi o seu e-mail. Manda o e-mail para kkcatalão@gmail.com. Beleza? Beleza. Comentários. Cadê o telefone? Tá aqui. Comentários. Vamos lá. Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Vamos lá. Rodrigo Brito. Kaká, comenta aí sobre os depósitos na conta do Augusto, 152 mil, todos com depósito abaixo de R$ 2.000 para não ser rastreado. Ele falou que são oriundos do comércio e estacionamento que ele possui. Muito estranho, supostamente teria relação com os desvios da comissão da Vaidebet, assim relatou a Polícia Civil no indiciamento. Rodrigo, vamos ver o que falam a respeito, tá? Não quero ser injusto.
João Lucas Pimenta, Kaká comenta sobre a entrevista do Rosala pro Benja. Achei muito boa. Não tem cara mais qualificado para assumir o Corinthians no momento. Acompanho todos os seus vídeos, tamo junto, meu patrão. Vocês viram a entrevista do Rosala no Benja? Gostaram? Ele é diferenciado. Ele é um cara diferenciado, não é à toa que eu falo isso, tá? Roberto Serino. Kaká, sobre a vaquinha. Hoje o Banco Central lançou o Pix automático. Tenho a ideia de que isso tem a ver, deve ser uma forma de doação da arena. O doador coloca a opção que quer doar o mesmo valor por 12 meses ou 24 meses e automaticamente debita mensalmente na conta dele. É isso? Se for isso, sensacional, tá? Ou seja, tá aí, corintianos, vamos lá, entendeu? Se for isso, já coloca lá um valorzinho por mês e vai debitando, né? Vamos lá, pô. Não vamos desanimar, tá? Por favor. Rick General, Kaká, pelo amor de tudo que há de sagrado, não discuta no X, é a mesma coisa que jogar xadrez com pombo. Eu já aprendi, Rick, eu já aprendi, tá? Não faço mais isso. Quando eu achar que devo postar alguma coisa, eu vou entrar lá e vou escrever e nem ler comentário, porque de fato o nível é baixo, é desanimador. Matheus Tafocher, Kaká, a respeito do estatuto, quando vier uma data para colocar em prática, como funciona para entrar em vigor? Puta, Matheus, vamos ter que debater. Estão criando uma comissão para debater. Vamos ter que decidir quais serão os pontos. Vamos terminar uma proposta que vai ficar pronta. E assim vai para votação para os nossos bravos conselheiros votarem se entra em vigor ou não. Ou seja, é uma luta, não é para amanhã, tá? Vai longe, mas vamos lá. Vamos lá, não tem que fazer, tá? Tem que fazer. Então vamos. Seu Manuel, Kaká, você sabe que eu te amo, né? Responde a verdade. Você prefere um canal monótono com 1.000 seguidores ou um canal com 80 mil seguidores e fama? Ô, seu Manuel, me admira você perguntar isso pra mim. Eu vou mais longe. Eu aceitaria não ter o canal e o Coringão voando. Simples assim, tá? Se eu tivesse a garantia de que eu acabo com o canal hoje e amanhã o Corinthians vai ser administrado por gente séria, mas na hora, tá? Pode ter certeza. Programação Caio Alexandre Oficial é o Tata, meu querido Tata. Kaká, não é agorando você não, mas tive um vizinho que dizia a mesma coisa que você. Ele adorava o Corinthians vencer com gol aos 50 segundo tempo, até que ele infartou durante o jogo da Libertadores. Então tem certeza que você quer morrer dessa forma triste? Ô Tata, como triste, mano, é a mais gloriosa das mortes, a melhor de todas, mas com certeza eu queria morrer assim, imagina. Morrer na arquibancada, mano, com o Corinthians campeão. Sensacional, mano, sensacional. Eu só peço que seja durante a volta olímpica, pra eu curtir pelo menos uns 2 minutinhos, tá? Mas, porra, eu fecho, na hora. Cicinho SCCP. Kaká, alguma notícia do médico Diego Palácio? Bizarro, né, mano? Bizarro. Cadê o Palácios, né, mano? Puta que eu pariu, mano. Carlos Mariano. Kaká, quero pedir um favor pra você. Assim que puder, faça um vídeo falando sobre gols do Corinthians 45 ou mais. Os mais emocionantes. Explica sobre essa mística corintiana e, se possível, faça a sua lista. Boa sugestão. Prometo pensar nisso com carinho e fazer, tá? Juste Guilherme. Na visão de alguns, deve ser a RT que está depositando reiteradamente na conta do Augusto Melo para incriminá-lo. Deve ser. É isso mesmo. É tudo culpa da RT. Felipe Souza. Dá um palco pro Augusto porque a mídia gosta de expor o Corinthians ao ridículo. Sabe que ele só fala merda e que isso viraliza. É verdade. Eu sei, Felipe, infelizmente, né? O melhor da entrevista do Augusto no SBT é quando ele vai mandar um recado pro associado do clube e ele falou será um novo Augusto. KKK, ou seja, só fez merda. Jura que ele mandou isso? Prometeu que vai ser um novo Augusto? Ele se entrega, né, mano? Puta que eu pariu, mano. Sérgio Heleno Lopes, Kaká, tem alguma chance dos sócios absolverem o Augusto? Tem é grande. Tá? Eu tô muito preocupado com essa Assembleia dos Sócios, não minto, não engano, não vou mentir para vocês. Tá? Eu tô muito preocupado. Pode ser sim que o Augusto já tenha puxado todos os pauzinhos possíveis e que ele já tenha todos, não posso falar no bolso que daria processo, já tenha todos no seu coração e que muita gente ali vote a favor dele. Tá? Seria trágico pro clube, seria trágico para a instituição. E seria a prova de que, de fato, precisamos de uma reforma do estatuto, principalmente de uma reforma eleitoral, para não ficar na mão desses arrombados, desses vendidos, desses filhos da puta que são sócios do clube, mas estão pouco se fudendo pro futebol. Entendeu? Desde que eu tenha o meu aqui, enxergue como quiser, não estou falando necessariamente na forma de propina, pode ser com um favorzinho.
É o cara da piscina, que vou cuidar da sua piscina. É o cara da bocha, vamos comprar bolas novas. É o cara É isso, entendeu? Se o Augusto for absolvido pela Assembleia Geral dos Sócios, cara, é de desanimar demais. É de amaldiçoar os associados do clube, tá? É uma coisa assim... Espero que isso não aconteça. Vamos lá. 44 minutos. Vamos encerrar, vai. Ô José Roberto, salve Kaká, quem foi o cara que você falou que se reviraria no túmulo caso tirássemos o vermelho do escudo? Rebolo, Francisco Rebolo, jogador do Corinthians das antigas, ele desenhou esse escudo, o anterior não, o novo, né, mas o mais antigo, com os remos, com a âncora, com o vermelho, foi o Rebolo que desenhou esse maravilhoso escudo do Corinthians, foi ele que eu disse que se reviraria no túmulo se a ideia estúpida do Drill, com todo respeito, de tirar o vermelho do escudo se concretizasse. Não permitiremos que isso aconteça. Mauro Pugliese, Kaká, na SPN o Zupac também elogiou de forma contundente a atitude da torcida. Que bom, sempre achei ele um coxinha, que bom que ele mandou essa daí, tá? RGP, parece que o Calçade também apoiou a atitude, outro que se diz corintiano, que bom, mas outro que exagera nas coxices e nas obviedades, falando o que deveria ter falado. Renato Arruda, membro do canal, Kaká, a tentativa de golpe encabeçada pela Dona Maria Louca foi tão tosca que deve ter algo por trás. Esses caras devem ter planejado tomar as dependências da presidência, inclusive computadores, ainda que por algumas horas, para assumir e apagar documentos e arquivos. Eles queriam dar fim às provas e coisas comprometedoras, só pode ser isso. Ninguém é tão patético assim, eles são, o Renato, eles são, mano, eles são. Mas a sua teoria é boa. De fato, eles podem ter tentado queimar arquivo ali, entendeu? Eu não ficaria nem um pouco surpreso. A coisa foi muito bem pensada e orientada. É que vindo deles pode ser uma coisa meio Agente 86, assim, uma coisa meio burra mesmo, né? Então o nível deles é esse, mas não é descabido o seu comentário, não. Gustavo CY4YO, Kaká, ficou sabendo da possível contratação do Igor Vinícius? Eu quero acreditar que é fake, que é mentira e que não é verdade, tá? Dorival já não tá agradando muito, o pessoal já tá de saco cheio. Aí ele vai querer contratar um cara que a torcida do São Paulo quer matar. Não me parece inteligente, tá? Cabe à diretoria vetar. Terreiro Baiano, Manuel Cabocla Jaque. É sobre isso, Kaká. Precisamos organizar o ódio. Revolução corintiana é crucial. Precisamos mobilizar para além dos gaviões. Mano, foi isso que eu falei. Por isso que eu falei da reforma do estatuto, que é uma coisa vaga. A gente tem que tomar cuidado para não ficar numa coisa muito vaga. Tem que ser uma coisa mais específica. Temos que ter pautas mais bem definidas. Nossas exigências têm que ser mais claras. Entendeu? Mas sim, não pode parar. Não adianta só invadir lá uma vez, gritar e não ficar na pressão em cima dos caras. Você tem toda a razão, tá? Kaká, vi que a pena para agressão é de 3 meses a 1 ano. Também podendo ser substituída por prestação de serviço ou multa. Vale a pena agredir esses ratos do Parque São Jorge? Ô Erivelton Timão! Claro que não, tá? Claro que não. Você falar em agredir conselheiros, em agredir gente que tá tanto tempo lá e que nunca fez porra nenhuma de boa pro clube, gente que atrasa a nossa vida, gente que transformou o Corinthians num coadjuvante. Agressão nunca é o caminho, a violência nunca é o caminho, tá, o Erivelton? Eu nunca vou falar que sou a favor da violência, beleza? Análise do Martina 1698. O ladrão de camisa do Cascão é o Fran Papaiordano. Não é. E quem ajudou ele a recuperar a camisa, de fato, não foi o Ronaldo, foi o Neto, tá? Sim, ele me contou. Kaká, nossa campanha para a Arena Corinthians caiu muito, com todas essas questões acontecendo dentro do Corinthians, mais o futebol dentro de campo. Como você acha que os Gaviões podem reverter essa campanha e trazer a torcida para ajudar novamente? Voltando a gritar, o Caio Tips, voltando a gritar. Mas isso aqui não tá fácil, mano. Imagina quantas coisas não tá passando na cabeça do Ale, do Fantasma e do Serginho. Quanta gente não ligando, querendo falar de SAF, querendo falar de reforma estatutária, querendo falar... É muita coisa, eu sei. Mas eu concordo que deveriam dar uma atenção maior pra Vaquinha. Deveriam, tá? Estão deixando morrer. Ela tá morrendo por inanição e estão deixando morrer. Eu tô incomodado pra caralho com isso, assim como você, tá? Pedro Riguete 10. Salve Kaká, da hora. Te trombei ontem lá na sede dos Gaviões do Bom Retiro. Você com seu palheiro tranquilão, te cumprimentei, você foi mó firmeza. Da hora, Kaká, tamo junto. Ô Pedro, e por que eu não seria mó firmeza, mano? Que dúvida é essa que vocês têm? Eu tenho cara de bravo, mano. Pô, eu sou puro coração. Quem me conhece sabe disso. Sou simpático. Tô sempre rindo, vocês sabem. Eu não sou um cara divertido, porra. Não sou um cara... enfim...
É lógico que eu sou um cara da hora, pô. Troquem ideia comigo. Vários de vocês falam assim, pô, eu não quis incomodar. Pô, para com isso, mano. Cola pra trocar ideia que eu sempre fico muito feliz. Tamo junto. Isso aqui eu vou deixar pra ler depois. Uma matéria interessante sobre as bets, etc e tal. Isso aqui, ó. Convocação, manifestação, reforma do estatuto já. Isso aqui eu recebi no grupo de WhatsApp do meus manos da Arquibancada 85, tá? O Tico me chamou depois do pessoal pedindo para dar uma divulgação para isso aqui. Então, ó, tá lá, ó. Atenção, dia 14 de junho, famoso depois de amanhã, sábado. Local, Parque São Jorge, praça em frente ao Bar da Torre, horário 11 horas. Neste sábado, nós, torcedores associados do Corinthians, vamos realizar uma manifestação pacífica no clube com uma única pauta, a reforma do estatuto. Contamos com a presença de todos os associados que defendem a reforma do estatuto já. Quem for sócio do clube, apareça. Beleza? Você sócio do clube que por acaso seja de bobeira no sábado, vai lá dar uma força, pô, tá? Vai lá engrossar o couro, vamos lá ajudar a gente a conseguir emplacar a reforma do estatuto, beleza? Essa aqui do meu querido Daniel Kepler, no X, no Twitter. Juíza Juliana Maria Macari Gonçalves nega o pedido de tutela de urgência feito por aliados de Augusto Melo para validar o afastamento de Romeu Thoma Júnior e a posse da secretária Maria Ângela como presidente do Conselho Deliberativo. Ou seja, a justiça vetou, negado. Que lapada, como diriam alguns, né? É isso, toma, entendeu? Não deu, golpe não passou. E se fuderam, raça do caralho. Essa do Augusto aqui é sensacional. Ó. E com essa eu encerro, tá? Santista, palmeirense, São Paulino. Os caras chegam em mim na rua e falam, pô, parabéns pelo seu trabalho. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente tá vendo a injustiça que estão fazendo com você. Augustinho falando que recebe elogios de torcedores dos outros clubes. É claro, Augusto. Eu adoraria ver um Augusto no Palmeiras, um Augusto no São Paulo, um Augusto no Santos. É isso, entendeu? Só você não enxergou que os caras estão rindo da tua cara, entendeu? Só você não percebeu isso. Puta que pariu, só mais é. O cara é um fanfarrão, mano. O cara é um fanfarrão. Primeiro que eu acho que é mentira, tá? Primeiro que eu acho que é mentira. Ele inventa essas coisas. Que os caras dão parabéns pra ele, que os caras param ali na rua. Primeiro que eu acho que é mentira. Mas mesmo que fosse verdade, com certeza é pra tirar sarro. Ah, vai tomar no cu. Puta que eu pariu, mano. Theo Thales, primeira vez que viu o Kaká em 4K High Definition, KKK. O Mil Grau, né, mano? O vídeo do Mil Grau é outra coisa. Qualidade jamais vista no canal do Povo Escolhido, Vitor Choco. Ah, não é assim também, vocês não precisam me esculachar, né, mano? Que mais? Não tinha mais nada, mano? Eu achei que tinha mais uma. Kaká chegou a ver o vídeo do Cartoloco com o Augusto? Eu vi. Infelizmente eu vi, mano. Infelizmente eu vi. Kaká, parece que o inquérito policial investigando o Duílio, o Andrés e os Garcias e familiares de todos continua em aberto. Por lavagem de dinheiro, associação criminosa. Consegue descobrir algo para falar pra gente, por favor? Parece que teremos novidades a respeito, tá? Em breve. Parece que isso está acontecendo. E vai... e por fim, isso sim eu deixei por último. Uma menina, uma moça, uma mulher, Luísa Lefundes, escreveu pro meu timão e mandaram isso daqui para mim hoje. E a Luísa, muito bem intencionada, escreveu o seguinte: Corinthians volta a jogar no Dia dos Namorados com histórico positivo na data. Assim que eu li isso, Luísa, já me deu um negócio assim, uma vontade de te mandar para aquele lugar e xingar as últimas 15 gerações da sua família. Calma, eu explico, não farei, sou um gentleman, como diria um amigo meu, sou um changeman, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas vamos lá, olha o que você escreveu, Luísa. O Dia dos Namorados é uma data marcada por declarações, flores, corações e muito sentimento. E para o torcedor corintiano também é um dia de boas lembranças dentro de campo. Ao longo da história, o Corinthians já entrou em campo 15 vezes no dia 12 de junho e o retrospecto é positivo. Ao todo são 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com tantos gols a favor, tantos contra, média não sei o que, papapi, papapá. O Corinthians já enfrentou adversários de peso, foram derbys contra o Palmeiras, papapá, papapá, a última vitória foi tal, papapá. Luísa querida, nós perdemos uma final para o nosso maior rival no dia 12 de junho de 1993, infelizmente faz aniversário hoje. Pior dia da minha vida e de toda uma geração de corintianos. Foi no dia 11 de junho, não no dia 12, mas no dia 11,
que o Corinthians perde a final pro Sport na Ilha do Retiro, uma das maiores dores que eu também já tive num estádio vendo o jogo do Corinthians. Quando finalmente saímos do estádio, já era dia 12 de junho, maldito 12 de junho. Ou seja, não dá para comparar, tá? O fato de termos ganhado alguns joguinhos aqui que não valia porra nenhuma, não compensa isso, tá? Os jogos mais importantes, ou mais importante que jogamos dia 12 de junho, perdemos. Dia 12 de junho é um dia maldito na nossa história. Dia 12 de junho, que é um dia que eu não vou falar para vocês que eu detesto 100%, porque é meu aniversário, sim. Hoje eu faço 48 anos. Muito obrigado para todos vocês que mandaram lá os parabéns. Mas detesto em grande parte o 12 de junho. Não tem como fugir disso, tá? Qualquer corintiano que se preza, Luísa, detesta o 12 de junho. Eu sempre torço pro Corinthians nunca jogar no meu aniversário, que é uma zica braba. Hoje até que empatou, tá? Ou seja, o seu levantamento é correto, mas errado. Percebe como dá para usar a estatística correta de maneira equivocada? Como você disse, no percentual talvez valha a pena. Talvez tenha sido, no geral, o Corinthians tem mais vitória que derrota. Mas não vale, não conta assim. A mais importante, aquela que de fato valia, nós perdemos, tá? Então, juntem-se a mim no eu odeio 12 de junho, pelo menos em termos futebolísticos, ok? E agora sim, com essas 55 minutos, não estava nos meus planos fazer um vídeo de 55 minutos hoje. É isso, senhores, é isso. E agora temos umas férias forçadas aí. Vamos torcer para o Dorival trabalhar muito, vamos torcer para ele encontrar um time melhor, vamos torcer para o Maicon voltar para a Ucrânia nessa parada, vamos torcer para o Bidon sim ser vendido por 15 milhões de euros, tá bom demais. Vamos torcer para o Dorival enxergar que ele tem que povoar um pouco mais o meio de campo. Vamos torcer para tudo isso acontecer, para o Dorival dar cara de Corinthians para o time do Corinthians, que a gente não tem, tá? Enfim, que o Dorival nos faça felizes na volta, depois quando o campeonato voltar, beleza? E volto com vocês quando tiver assunto. Eu ainda tenho uns assuntozinhos pra gente falar. Então daqui a alguns dias, não sei quando, volto pra gente falar de outros assuntos, beleza? É isso aí. Abraço a todos e vai Corinthians!